A partir de agora, informações do Cruzeiro. Emerson Pansieri está na área para atualizar os assuntos relacionados ao clássico do fim de semana e também sobre Matheus Pereira. Tem novidade, Pansieri? Um abraço, boa noite. Boa noite para você também, Cirilo. Boa noite a quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. Grande Edu Panzi, o Xará. Deixa eu trazer só aqui aquele recado, né? Para você que ainda não é sócio 5 estrelas, com o novo sócio 5 estrelas você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde estiver. Não perca tempo. Acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. Vamos lá, Cirilo, hoje mais cedo estivemos na Toca da Raposa acompanhando o trabalho que foi aberto à imprensa, inclusive quem está ligado no YouTube está vendo as imagens e quem está no radinho eu conto. O Cruzeiro fez esse trabalho com a imprensa, observando a atividade, né? Teve esse trabalho que começa ali com aquecimento, o trabalho que todo mundo estava no aguardo que o Matheus Pereira aparecesse. E isso aconteceu. O Matheus Pereira foi para campo, inclusive chegou para as atividades com os companheiros, participou do aquecimento, trocou uma ideia, por exemplo, ali antes da bola rolar no treino com o Lucas Romero, que é um capitão, né, importante de vestiário de Cruzeiro, tem uma liderança importante também dentro de campo. O Bolassi também teve aí esse contato com o Matheus Pereira, os outros jogadores também. Ele participou normalmente da atividade. Ele foi a campo, fez tudo o que precisava fazer. Depois nós não assistimos o trabalho tático, ali teve um pouco mais de privacidade do Leonardo Jardim, os auxiliares com os jogadores do Cruzeiro, mas ele participou de forma ativa e estava lá, normal, até muito descontraído, muito tranquilo, o Matheus Pereira na atividade. O que eu posso contextualizar de novas informações para trazer? Hoje, o Eduardo Maluf, que é representante do jogador, e o Ivandro Maluf, eles estiveram na Toca da Raposa e com certeza foram conversar com o Alexandre Matos, foram conversar com outros diretores do Cruzeiro. Lá estava também, por exemplo, o Pelaipe, e óbvio que o assunto era essa transferência para o Zenit da Rússia, que está aí, a proposta está aí na casa de 20 milhões de euros, quase 118 milhões de reais, proposta de salário bom, algumas vantagens para o jogador, e agora cabe ao Matheus Pereira decidir, cabe ao Matheus Pereira tomar essa decisão. Se vai permanecer no Cruzeiro, foi o que trouxemos ontem, Cirilo, até ali na jornada esportiva, quando a gente conversava, né, de trazer um conteúdo para fazer o torcedor entender o que está acontecendo. Ali a gente já deixava bem nítido que o Cruzeiro não vai se opor. O Cruzeiro não está se opondo. O Cruzeiro sabe que é um jogador importante, troféu Guará. O Cruzeiro não vai se opor se chegar uma coisa nesse sentido, até porque o Cruzeiro tem 50% dos direitos desse jogador, que é o Matheus Pereira, mas não quer ninguém insatisfeito no elenco. O Cruzeiro não vai manter ninguém insatisfeito. Ninguém querendo deixar o Cruzeiro. Mas precisa partir do jogador esse desejo de deixar o Clube Celeste. O contrato é até junho de 2026 e o que dá para dizer que a manchete que você trouxe há pouco é isso. Não tem nada fora disso. Tá na mão dele, a decisão cabe a ele, quem cuida da carreira dele e a família. Ele vai ouvir todos esses lados para tomar essa decisão. Se fica de corpo e alma no Cruzeiro, ou se sai para essa proposta da Rússia. A Rússia, muita gente, a Rússia não é Europa. Não, gente, Rússia é Europa, né? Ela tá mais perto da Ásia, mas é Europa, né? Vamos colocar aqui, a parte dela habitável, entre aspas, tá na Europa. Uma parte dela que não tem ali como morar, já é Ásia, né? Até dando uma aula de geografia, né? Tem dois pontos diferentes nessa história de Europa aí. Essa que você está dizendo, a questão geográfica, e tem a questão esportiva, né? Isso. Falando em questão esportiva, Pansieri e Edu Panzi, a Rússia não está sendo considerada Europa, né? Porque os caras não estão jogando as competições europeias, por tudo que todo mundo já sabe. Mas é um dos fatores também, e tô vendo um Zenit bastante atuante no mercado. Tentou o Rodrigo Garro, aparentemente o Corinthians disse não, tá tentando o Gerson do Flamengo a qualquer custo, tentando o Matheus Pereira também, então estão a fim de gastar dinheiro, Pansieri. Estão a fim de gastar dinheiro, tem dinheiro para gastar, tem dinheiro para gastar. Não, a turma tem dinheiro sim para gastar. Inclusive foi
um movimento de mercado há uns anos, né, Cirilo, ali, vamos colocar ali no início dos anos 2020, né, 2021 ali, final de 2019, várias transferências, pode pegar ali o borderô da CBF, são vários atletas que deixaram o Brasil por quantias astronômicas, mas que sim, dentro desse valor que nós trouxemos, levar o Matheus Pereira. Cabe a decisão para o jogador. Cabe a decisão para o clube aceitar também, pelo jeito não tem problema, vamos ver o que vai acontecer. Ô Edu, quero a sua opinião, e você que está no YouTube, opine também. O Pansieri trouxe a informação, o Cruzeiro não se opõe à transferência, longe disso inclusive, né, pelos relatos, longe de se opor à transferência do Matheus Pereira. Você que está no YouTube, você cruzeirense, você também optaria por essa venda, acha natural, ou o Matheus Pereira tem que ficar no Cruzeiro? Participa aí, bora pro YouTube, pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte. Daqui a pouquinho eu registro as mensagens da galera. E você que tá no YouTube, clica no joinha, deixa o like aí. Ô Edu, o Cruzeiro não se opor à transferência possível do Matheus Pereira, é natural? Mais ou menos, né? Porque eu acho o Matheus Pereira tecnicamente o melhor jogador do elenco do Cruzeiro. Melhor do que Gabriel Barbosa, melhor do que Dudu, melhor do que Fabrício Bruno, do que Matheus Henrique, tecnicamente falando. Os outros têm outras características que o Matheus Pereira não tem, por exemplo. Mas eu acho um baita de um jogador, é uma lacuna que o Cruzeiro não iria conseguir preencher no mesmo nível de imediato, ia ficar órfão ali desse jogador com essa característica específica, um articulador. Para o mercado do futebol também, né? Um meia canhoto, o Zenit me parece que está atrás de um jogador com essa característica pelos nomes falados. Mas, ô Cirilo, assim, eu não tenho raiva do Matheus Pereira pelo que ele disse depois do clássico, né? Eu só acho que não foi o momento certo e nem vou pegar no pé do jogador. Mas o Matheus Pereira estava com vontade na Europa. Meu amigo, qual o jogador do futebol brasileiro que não tem vontade de jogar na Europa? Vamos lá, né? Todos os jogadores do futebol brasileiro têm vontade de jogar na Europa e expressam essa vontade para os dirigentes. É que o Matheus Pereira foi num momento errado, depois de perder um clássico em que ele não jogou bem, dá uma entrevista e falou que lá atrás pediu para ir para ser negociado com a Europa, que queria criar o filho dele lá. Até aí, problema nenhum ir para a Europa criar o filho. O problema foi o momento que ele disse, que ele deu essa declaração depois de um clássico em que o Cruzeiro foi derrotado. Agora, essa situação precisa ser resolvida, cara. Não dá para ficar semana sim, semana não, Matheus vai, Matheus fica, Matheus quer, Matheus não quer, Cruzeiro vai, Cruzeiro fica. Isso não existe, cara. A gente tá falando de um jogador importantíssimo, a gente tá falando de um início de uma temporada de um cara que é um dos pilares desse elenco e desse time do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que resolver esse negócio para ontem, o Cruzeiro e o Matheus Pereira. Ou vai ou racha, decide, você quer ir, você quer ficar, se for para ficar, agora é para ficar até o final do ano de corpo e alma. Cruzeiro, decide, você quer ficar com o Matheus Pereira ou você quer liberar de uma vez? Então essa coisa precisa ser definida. Para mim, o único erro foi o momento em que o Matheus Pereira deu a declaração contando aquela história lá de trás. Fora isso, eu não vejo nada de anormal. Mas se o Matheus Pereira optar por sair, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade de encontrar um cara do mesmo nível ou parecido ao do Matheus. Se você fala de novo, Pansieri. Deixa eu trazer uma informação importante. Acabo de falar com uma pessoa ligada aí a essa história toda, a essa possível saída do Matheus Pereira. E a pessoa me falou o seguinte: tá tudo certo entre as partes, só falta ele assinar. Ou seja, as partes, Zenit e Cruzeiro. Todo mundo que tá dentro dessa história, Cruzeiro, Zenit, Matheus Pereira, Al Hilal, tá todo mundo que ainda tem 50%, né? O Cruzeiro comprou 50%. A transferência seria pelo 100%. Eu vou até trazer aqui de forma literal. Tá tudo certo. Só falta ele assinar. Ele tem algumas horas para isso, para decidir. Ele tem algumas horas para decidir. É a apuração que eu acabo de fazer enquanto o Du falava, né? Se tá tudo certo, ele já decidiu. Ele precisa assinar, né? Se ele não assinar... Então não tá tudo certo entre as partes. Falta o Matheus Pereira decidir. Eu digo certo entre as partes, eu digo nessa parte de comissão, de contrato... Os valores estão todos amarradinhos, tudo certinho. Então tá certo entre os clubes. Isso, ele precisa assinar o papel. Não tá definido o jogador, se ele quer ou não. O querer dele é a assinatura. É isso aí, Du, matou a charada. Então só falta o Matheus aceitar. Entre as partes que compõem esse acordo, tá tudo certo.
falta a definição do jogador, que é pegar o papel lá, pegar o contrato e assinar, né? Então ele tem algumas horas para isso, e vamos continuar aguardando. Eu me recordo que para quando ele... Todo mundo que tá ligado na Itatiaia sabe disso, que foi também uma história ali para ele assinar essa renovação de contrato com o Cruzeiro. Sim. Vocês se lembram disso? Sim. Se vai assinar, se não vai, se vai acontecer, se não vai acontecer, o Cruzeiro chegou onde podia. Enfim, teve isso. E agora tem mais essa questão que está nas mãos do Matheus, essa informação aí de ficar ou não. Com o Cruzeiro tá tudo certo, tá tudo legal, tá tudo ajeitado. Eu considero muito sintomático o Cruzeiro não se opor à transferência do seu camisa 10 em um momento em que o Cruzeiro está, o indicativo no mercado é esse, não é o Cruzeiro de tempos atrás que precisaria vender o seu camisa 10. E ainda a pessoa me falou assim, ele aceitou. Ele aceitou a proposta. Mas não assinou ainda. Só que ele não assinou. Teve essa parte ainda que a pessoa me falou assim, ele aceitou, só que ele não assinou. Tá, vamos ver como vai caminhar isso, né? Se o Matheus vai de fato assinar e a janela fecha amanhã, né? Já vim. Lembrando que tem as horas, né? Sim. Do Brasil pra Rússia, né? A Rússia 6 horas adiante. Lá já vivendo justamente esse dia 20, que é o limite da janela de transferências. Mas me parece muito sintomático, Edu, que o Cruzeiro não se oponha à transferência do seu camisa 10. E o valor que está sendo falado agora, que seria atingido, inclusive, mediante abonos, metas, não seria o valor fixo, né, Pansieri? Seria na casa dos 20 milhões de euros, se der tudo certo. Tudo dando certo. Se ele atingir tudo. É mais ou menos isso aí. Então, é menos do que falou-se anteriormente, quando a história do Palmeiras surgiu, enfim, outros clubes aí estavam falando do Matheus Pereira. E que não chegou proposta oficial, né? Não chegou 25, não chegou papel, assinado. Não chegou, igual agora tem papel, tem tudo. Palmeiras não chegou. Então, assim, o Matheus havia dito, inclusive, que não queria sair pro futebol brasileiro, que queria Europa e fim de papo. Mas é muito sintomático e dá um indicativo do entendimento do clube muito claro de que o Cruzeiro não se oponha de que o seu camisa 10, que foi eleito pela imprensa mineira o craque da última temporada, a premiação entregue pela Itatiaia nessa semana, por exemplo, assim, o Cruzeiro tá dando uma dica muito clara da percepção que ele tem sobre a vontade do jogador, Edu. Assim, eu entendo que até o início do ano não era vontade do clube, mas a situação foi se desgastando. Internamente, depois da entrevista do Matheus Pereira no pós-clássico, em que eu acho que ele perdeu o time, e aí a situação ficou meio que insustentável, porque parte da torcida tomou aquela declaração como uma vontade do atleta de sair do Cruzeiro, e o torcedor não aceita, ou parte da torcida não aceita isso. Não sei se a gestão do clube tomou aquilo como um afronte, deixar bem claro para todo mundo a vontade dele. Enfim, eu acho que a situação fica meio que insustentável e as únicas partes que podem contornar isso são Matheus Pereira e clube. E parece que nesse momento não é vontade de nenhuma dessas partes. Se o Matheus Pereira assinar, optar, tá tudo certo entre os clubes, entre o Matheus Pereira tá quase, falta assinatura, que ele seja feliz na Rússia. Eu tenho a minha opinião formada, eu acho que o Cruzeiro vai sentir muita falta do seu camisa 10. Matheus Pereira é muito bom jogador. O Cruzeiro não vai encontrar um jogador desse nível nesse momento, com urgência, mas tem um elenco muito qualificado. Ele pode mudar um pouco o jeito de jogar da equipe, pode ter uma equipe menos técnica, porém mais intensa, isso pode acontecer, mas fato é que é uma perda técnica enorme por parte do Cruzeiro.